Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, Joyce. Boa tarde. Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Vou esperar um pouquinho que tem o pessoal entrando. Tô tentando conectar aqui o YouTube e o Facebook simultaneamente. Vou tentar responder todas as perguntas. Se qualquer dúvida, vocês podem me mandar no direct, que eu vou ficar muito feliz em responder, tá bom? Olá, sejam bem-vindas. Hoje eu trouxe aqui um bebezinho para acompanhar aqui na nossa live. Boa tarde. Muito boa tarde. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu vejo assim que foram muitas e muitas perguntas que eu recebi, sejam nas redes sociais, ou às vezes ao longo desse meu trabalho fazendo os bebês reborns, eu consegui observar que a maioria das dificuldades que as pessoas têm são bem parecidas, né? Como nós somos pessoas assim tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais. As nossas dificuldades, embora cada um tenha uma realidade diferente, vive num lugar diferente, cada pessoa tem a sua dificuldade. Muitas dificuldades que às vezes você possa ter é a mesma dificuldade que muitas e muitas pessoas têm. Então, o tema de hoje vai ser para falar sobre as 5 maiores dificuldades que eu vejo que as pessoas que querem aprender a fazer os bebês reborns, querem ter um negócio na sua casa, elas têm. O meu nome é Eliane e eu sou cegonha da Borbulharte Bebês Reborns já há quase 10 anos que eu trabalho fazendo os bebês reborns. Então, e o objetivo dessas lives que eu resolvi fazer todos os dias às 16 horas é para ajudar você que quer trabalhar na tua casa, fazendo um trabalho assim maravilhoso, um trabalho assim que leva muito amor para quem recebe, um trabalho que faz bem pra gente, porque é um trabalho que é uma verdadeira terapia. E eu resolvi assim dividir com vocês todas assim as minhas experiências que eu tive com esse trabalho, porque eu quero de alguma forma poder ajudar você. Eu quero poder acrescentar na tua vida. Então, qualquer dúvida mesmo, mande para mim lá no direct, tá bom? Eu vou fazer questão de poder estar respondendo para vocês. Então, hoje nós vamos falar então das 5 maiores dificuldades. Eu acredito que deve ter muitas e muitas outras dificuldades. Se você tiver alguma dificuldade que não esteja dentro desses 5 tópicos, por favor, me mande para mim, que eu quero poder ajudar você. 5 maiores dificuldades que as pessoas vêm me falando, seja lá nas redes sociais ou no WhatsApp. A primeira dificuldade, número 1, é assim: eu não vou conseguir. E quando as pessoas veem uma boneca pronta, né, ver principalmente assim, toda a riqueza de detalhes que tem um bebezinho reborn, na primeira coisa que vem na cabeça delas, às vezes elas ficam olhando e falando assim: olha, eu não vou conseguir, eu não tenho dom para isso, não é? E na verdade assim, não precisa, né, ter dom. Acho que a gente acaba colocando isso na nossa mente. Isso é apenas uma crença de capacidade. Você é capaz de fazer, porque às vezes a gente olha a coisa pronta e antes mesmo de ver como é que faz, antes mesmo da gente saber do passo a passo, a gente já vai achando que a gente não é capaz. Às vezes não é só de fazer um bebê reborn, não. Quantas e quantas vezes que a gente acaba se achando assim, que a nossa capacidade de realizar algo é diferente daquela outra pessoa. Às vezes a gente fica admirando certas pessoas e achando que ela é mais capaz, mas na verdade não, nós é que nos limitamos a nossa mente. E nós não podemos deixar isso impedir da gente realizar os nossos objetivos. Eu acho que cada pessoa
teve um começo, mesmo aquela pessoa que você vê que já tá lá na frente, já conseguindo, já tendo sucesso, ela começou lá de baixo, ela não nasceu sabendo, ela precisou dar um passo de cada vez. A gente precisa, sim, em determinado tempo da nossa vida de ter humildade, eu vou errar e seja lá do jeito que for, mas eu vou aprender, porque é errando que se aprende. Tudo precisa de dar um passo de cada vez. E devagarzinho você vai vendo que você vai melhorando a técnica, vai ficando cada vez maior, mas não deixe que essa palavra assim, eu não vou conseguir, isso te impeça, isso te direcione de você conseguir atingir seus objetivos. Eu ouço muito isso, eu não vou conseguir. Não, olha, eu também no começo eu pensei assim, né? Eu acho que quando eu vi uma boneca pela primeira vez, eu nem sabia como é que fazia nada, eu não sabia qual que era a técnica e eu ficava pensando assim que eu até na época eu gostava de fazer artesanato, eu trabalhava com pintura em madeira, gostava de fazer biscuit, sempre gostei de crochê, gostava de todo tipo de trabalho manual. Mas quando eu vi o bebê, pela primeira vez eu fiquei pensando, nossa, mas isso aí deve ser muito difícil. E não é difícil, porque existe uma técnica, existe um passo a passo, existe tudo assim. Acho que tudo na vida, quando a gente vai começar, talvez as coisas não sejam assim tão fáceis no começo, mas tudo é possível, né? Se alguém conseguiu, com certeza nós conseguimos. Deus deu capacidade para todo mundo. Mas às vezes a capacidade, ela precisa estar alinhada com a força de vontade, com aquela força de vontade que você quer, sabe? E você não desistir. Segunda coisa, né? A segunda coisa que todo mundo fala quando pensa na arte reborn eu não tenho dinheiro. É uma das dificuldades que mais eu ouço lá nas redes sociais. E é uma coisa que, na verdade, é uma coisa real, porque nessa época que a gente está vivendo, as coisas estão realmente difíceis, tá difícil para todo mundo. E às vezes essa falta de dinheiro pode ser a solução do seu problema, né? Que às vezes a pessoa precisa, ela não tem dinheiro, mas ela precisa de ter um trabalho, ela precisa de ganhar dinheiro para ela poder ter uma vida com mais liberdade, não ser tão dependente, né? E às vezes ela não tem dinheiro para ela começar. E isso tipo, se eu não tenho dinheiro, eu fico com medo de não ter dinheiro para mim fazer um curso, para mim comprar um material. E aí isso acaba impedindo a pessoa de realizar os seus objetivos. Quando eu comecei, eu acho que essa questão de não ter dinheiro era um dos impedimentos assim, maiores que eu tinha no momento. Porque eu tinha meus filhos pequenos, eu dependia financeiramente do meu marido, e meu marido paga as contas da casa e acaba não sobrando dinheiro mesmo para poder, às vezes, investir num curso que você nem sabe se fica com medo, né, no começo, não sabe se você vai conseguir, você não vai conseguir trabalhar com isso, é uma coisa muito nova, né? Só que na minha época eu lembro que eu queria muito fazer um curso e não tinha essa facilidade que hoje em dia tem de um curso online, que é muito mais barato. Na minha época, há 10 anos atrás, só existia o curso presencial. E o curso presencial era em outra cidade, que nem eu moro na cidade de Ribeirão Preto. E na época só tinha curso na cidade de São Paulo, que ficava um pouco longe daqui. Além de ter eu precisava sair da minha casa, viajar até a cidade de São Paulo. Eu precisava pagar um curso presencial, porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro nem para poder ir de ônibus até lá, eu ia precisar de ter o dinheiro. E ficar lá uma semana em um hotel para mim poder fazer um curso lá, né? Era a única maneira que eu tinha de realizar o sonho. Então tinha muitos e muitos impedimentos. Só que na época, eu acho assim que quando a gente coloca uma coisa na cabeça, né, que aquilo assim, você vê que foi uma direção de Deus, que você tem aquele sonho de mudar. Eu queria muito mudar de vida, eu queria muito assim ter o meu negócio. E na época eu tinha os meninos pequenos e é o único jeito que eu conseguia, eu precisava dar um jeito. Então eu sabia que eu não ia poder contar com meu marido para pagar um curso, não ia dar.
Eu tinha que dar um jeito, e o único jeito que eu consegui pensar na época era assim: meu marido ia ficar com as crianças durante a semana e eu arrumei um emprego, um trabalho nos finais de semana no shopping. Eu trabalhava das 10 às 10 da noite, no sábado e no domingo. E eu fiz isso durante um ano e uns meses. Eu trabalhei durante um ano e uns meses e todo o dinheiro que eu ganhava, que não era muito na época, mas eu fui deixando separado para mim poder atingir, para mim conseguir realizar esse sonho meu que era fazer o curso. Então, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Se eu não tivesse feito esse sacrifício, eu lembro que não era fácil. Final de semana, às vezes tinha alguma festa para ir, festa de família, eu nunca podia, porque eu estava trabalhando, eu me comprometia a trabalhar sábado e domingo, eu ficava muito cansada, porque eu ficava lá no shopping, eu ficava trabalhando e não podia nem assim, eu tinha que levar comida de casa, porque se eu quisesse comer na praça de alimentação, qualquer coisa, o dinheiro desinteirava aquele dinheiro, e aquele dinheiro era para pagar o curso. Mas eu tinha assim, sabe, um desejo tão forte no meu coração de realizar esse sonho que valeu a pena, mas valeu a pena cada sacrifício. E eu vejo que muitas alunas minhas também se dispuseram de repente vender. Eu tinha uma aluna minha que começou a vender bolo, sabe, para as vizinhas. E a gente, quando a gente quer, a gente consegue sim. E quando a gente consegue fazer alguma coisa que a gente quer muito com sacrifício, quando vem a vitória, tem um sabor, olha, muito mais especial. Então eu acho que nosso segundo tópico das maiores dificuldades, que é o dinheiro, que ele não te impeça, sabe, de poder realizar os seus objetivos. Porque às vezes pode até ser que às vezes a gente não consegue fazer, não consigo fazer hoje. Mas sabe o que é importante? É você saber fazer um planejamento. De repente eu não consigo hoje, mas eu consigo me programar para daqui uns meses. O que é que eu vou precisar fazer para mim conseguir o valor, seja lá de um curso, dos materiais, quanto eu vou precisar investir e o quanto eu tenho, o que eu tenho que fazer para mim chegar a conquistar isso. O que é necessário? Então, de repente, às vezes nós mulheres somos tão criativas, não é? Eu acho que tem tantos talentos que Deus nos deu e a gente tem que usar isso sim, porque não podemos começar a criar barreiras e fazer isso paralisar. Vamos falar agora do tópico da dificuldade número 3. Então nós já falamos, eu não consigo, eu não tenho dinheiro. E a terceira coisa que eu mais ouço a pessoa falar é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Essa é uma das reclamações que, olha, todo mundo hoje em dia, quem que tem tempo? A vida da gente é uma correria. Esses dias eu ouvi uma mulher dizendo pra mim, falou assim: mas você não imagina, eu queria muito aprender a fazer os bebês reborns, mas eu não tenho tempo de nada, minha vida é uma correria. Eu chego à tarde do trabalho cansado e chego lá, ainda tenho a minha casa para limpar e tem janta para fazer e é tudo muito corrido. Mas a minha vida não foi diferente disso também. Nossa, no começo que eu trabalhava eu não tinha ninguém que me ajudasse no trabalho doméstico, dois filhos pequenos, e a gente sabe que quando a gente tem criança em casa, toda hora a mãe é solicitada. E além do mais, lavar, passar, cozinhar, e a gente fica simplesmente acabada, né? Quando a gente trabalha em casa, a gente acaba trabalhando muito mais do que trabalha fora. E às vezes as mulheres que trabalham fora, quando chegam em casa, tá ali, né, o trabalho para fazer. Ela trabalha fora, mas quando ela chega ali, tá tudo esperando. E nós temos... É cansativo, é muito cansativo. Mas quando eu pensava nisso, eu ficava pensando assim: eu preciso me organizar. E às vezes, se você organizar o seu tempo de forma que você separe ali umas horinhas para você ficar focado, sabe? Focado no seu objetivo, você não imagina quanto que uma hora bem focada dá para você não precisa de muito tempo para ficar ali trabalhando com os bebês reborns. Às vezes, se você separar 1 ou 2 horinhas do seu dia, mas que aquela horinha você tenha ali um sossego para você poder ficar concentrado, aquilo rende muito mais.
E eu acho que vale a pena, porque principalmente se você gostar, né? Como é um trabalho tão prazeroso, não é uma coisa que às vezes, mesmo se você estiver um pouquinho cansado, nossa, você vai fazer com o maior prazer. Então não deixa assim, ficar achando que não tem tempo. Não, acha um tempo. A gente perde muito tempo com bobagem. Se eu for perguntar para vocês, porque o dia de todo mundo tem 24 horas. E a gente não conhece muitas e muitas pessoas que realizam muitas coisas no seu dia. Olá, olha, estou muito feliz, estou vendo muita gente entrando aí. Olha, muito obrigada, viu, de vocês estarem aqui comigo. E depois, qualquer dúvida, vai me falando lá no direct. Nós estamos falando sobre tempo, né? Eu não tenho tempo. Eu vejo que a gente precisa priorizar. É uma questão de priorizar o seu tempo, ver aquilo que realmente é importante para você, ver aquilo que vai trazer resultado na sua vida, porque aquilo, como eu estava falando antes, todo mundo tem 24 horas no dia, mas a gente observa pessoas que realizam, elas conseguem crescer e elas dão um jeito, elas fazem e acontecem com as mesmas 24 horas. Nós precisamos aprender assim, tem certas coisas que a gente perde tempo, principalmente às vezes celular, a rede social, você fica ali o tempo todo, série, né? Hoje em dia as séries são tentadoras, né? Porque você começa a assistir, você quer ficar ali e não consegue sair ali diferente da TV e aquilo rouba o tempo da gente. Então, se você tem vontade de aprender a fazer, seja lá o bebê reborn ou algo novo na tua vida, aprenda a falar não. Aprende a falar não para aquelas coisas que estão roubando o seu tempo e não estão te acrescentando em nada. Eu lembro que na minha época, eu com os meus 2 filhos pequenos e um deles com problema cardíaco muito complicado, com uma agenda médica que eu vivia, sempre eu tinha muitas e muitas coisas para fazer com os cuidados deles. Mesmo assim, nesse dona de casa, sem ninguém para ajudar em casa, fazendo todo o meu trabalho doméstico, mesmo assim eu consegui fazer. Por quê? Porque eu separava ali um pouquinho do meu tempo para poder fazer aquilo que eu amava, aquilo que realmente tinha um significado para mim, porque eu queria crescer, eu queria, sabe, poder conquistar coisas, eu queria me sentir assim realizada profissionalmente. Eu vou falar para vocês que valeu a pena, sabe, algumas horinhas de sono que você perde, acordar ali um pouquinho mais cedo e tentar organizar o seu dia para poder separar um tempinho ali para você se dedicar a aprender, a estudar, mas vale muito, muito a pena. No quarto tópico, né, nós falamos das 5 maiores dificuldades que a pessoa vem me falando que tem. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um sonho de trabalhar na minha casa, mas por quê? Por que não? Então, foi em cima dessas conversas, em cima desses comentários que eu separei esses 5 tópicos. Então, o primeiro foi, eu não consigo. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho tempo. O terceiro. E o quarto tópico é aquele, ninguém me apoia. Ninguém me apoia. Muitas e muitas pessoas reclamando que, principalmente algumas mulheres que dependem financeiramente do marido, e elas vêm falando assim, mas eu não tô tendo apoio, eu não tenho apoio. Seja lá do marido, às vezes as pessoas que precisam do apoio dos filhos, ou apoio dos pais, sempre pessoas buscando apoio em alguém para poder começar algo novo e às vezes usando isso assim como impedimento para poder conquistar aquilo que você tanto quer. É lógico que quando a gente tem um apoio de uma pessoa, um incentivo, nossa, dá um gás, né? É muito mais gostoso de fazer as coisas, dá mais segurança. Mas às vezes nem sempre é possível. E às vezes a pessoa não tá te apoiando, não porque ela é má, porque ela não gosta de você,
porque ela não acredita em você, talvez é porque ela não sabe, né? Você imagina assim, às vezes você vai falar, vamos dar um exemplo do marido, né? Vai falar assim, eu vou fazer bebês reborns aqui pra frente, eu quero fazer um curso, eu quero comprar material, porque eu quero ter um negócio em casa. Se o seu marido, de repente, não conhece o universo dos bebês reborns, ele não tá por dentro se é uma coisa que vende bastante, ele não sabe que hoje em dia é um objeto de desejo das crianças, ele não é assim do universo dele, como que ele vai acreditar, né? Então, às vezes, quantas vezes, no meu caso, né, meu marido, eu lembro que quando eu resolvi fazer meu curso, eu queria dar um jeito de aprender, fazer bebê reborn, eu não fiquei falando muito pra ele, por quê? Meu marido, quantas e quantas vezes que eu resolvi, sabe, inventava coisa para aprender e ele sempre me apoiou. Então ele ia lá, comprava material, me ajudava comprando material, isso, e eu acabava deixando inacabado. E deixava lá paradinho e acabava não chegando no final. E era mais uma coisa que ficava ali encostado, sabe, dinheiro desperdiçado. Então daí eu fiquei pensando, nossa, dessa vez, como que eu vou falar pra ele que eu vou lá pra São Paulo e eu vou gastar esse dinheiro? Daí eu peguei e falei assim, não, eu vou arrumar um emprego, eu vou conseguir separar o dinheiro, né? E ele vai realmente, eu não vou ficar esperando ele acreditar que o meu negócio vai dar certo. Eu vou mostrar pra ele com os resultados. Eu vou mostrar pra ele a hora que eu estiver fazendo sucesso, a hora que eu estiver ganhando dinheiro, podendo ajudar em casa. Ele vai ver e vai ver que realmente dá certo, não é? E foi assim, nossa, assim, eu vejo que hoje ele é uma das pessoas que maior admira meu trabalho. Eu falei que é tão gostoso, né, de ver assim que depois que você acaba provando, né, provando para as pessoas, olha, realmente deu certo, né? Mas se você não tiver ninguém que te apoie, não deixe que isso te faça desanimar, não. Seja você mesma a pessoa que te apoie. Encontre apoio em vocês. Sabe assim, eu sou uma pessoa cristã e de muita fé. Então sempre eu falo assim que a gente tem o nosso maior apoiador, né? Que é Deus, que é Jesus, que está ali do nosso ladinho, está incentivando, está acreditando. Então não deixe que isso, a falta de apoio, às vezes possa ser um empecilho que vai fazer você parar e não realizar o teu sonho. Agora nós vamos falar do último item, do último tópico, né? Que faz você acreditar que aquilo não vai dar certo e que talvez seja um impedimento para você poder ter um negócio de sucesso na tua casa. O último tópico é: eu não sei vender. Quantas e quantas pessoas que elas estão ali, elas já estão fazendo as bonecas, elas até acreditam que elas conseguem, porque elas já sabem, né? Elas têm a técnica, elas aprenderam e elas falam para mim, olha, eu não vou ter dificuldade nenhuma em aprender a fazer o bebê reborn, porque eu gosto de trabalhos manuais, eu tenho paciência, eu tenho muito amor com isso, então eu consigo assim vencer todos esses. Eu vou ser aquela pessoa que não vai ter medo, eu mesmo vou me apoiar, eu vou acreditar em mim, eu vou dar um jeito de conseguir o dinheiro, eu vou ter força para mim correr atrás disso, mas eu tenho medo de terminar de fazer as bonecas e ficar ali tudo encostadinho e eu não conseguir vender. Como que eu vou ter um negócio de sucesso se eu não sei vender? Como que a gente sabe que o bebê reborn, às vezes ele tem um valor perto de outras bonecas comuns, é um produto um pouco mais caro, e às vezes as pessoas ficam com medo, como é que eu vou vender isso se isso ficar parado? Era uma coisa que eu também tinha medo, a questão da venda, né? Porque eu achava assim que eu não sabia vender, né? E às vezes a gente esquece que a gente vende o tempo todo, né? Quando eu comecei a fazer os bebês reborns há 10 anos atrás, não tinha essa questão das redes sociais, né? Que
que aquilo estava apenas, as redes sociais estavam apenas começando, eu nem tinha rede social, né? Então na época eu tinha e-mail, era tudo feito por e-mail. Mas o que era mais difícil, mas mesmo assim eu fazia muito isso. Eu lembro que eu tinha uma boneca, eu comecei com um bebê que eu fiz no curso esse bebê. E eu só tinha, né, eu gastei meu dinheiro tudo para fazer o curso, depois eu tinha um bebê, então era através da venda daquele bebê. O meu objetivo, meu plano de ação era, eu vou vender essa boneca e com o dinheiro que eu conseguir, eu vou comprar material para mim poder ir crescendo, né? Então eu vendi uma boneca e comprei material para mais 2 bonecas. E depois eu vendi 2 bonecas e comprei material para mais 4. Foi assim que eu fui conseguindo, né? Eu não tinha capital para mim começar o meu negócio. Só que no começo, o que eu fazia? Eu precisava vender, né? Daí a estratégia que eu usava? Eu ia passear, onde eu ia, eu levava a boneca junto, eu tirava foto, eu mudava aquela boneca, tinha só uma, eu colocava roupinha diferente, eu criava estratégia de tirar foto e eu mandava por e-mail, porque não tinha a facilidade que tem a rede social. Mesmo assim, foi uma coisa que eu lembro, não foi, lógico que não é, no começo não é nada fácil, não é fácil. Mas a gente tem que ter, assim, a certeza de que quando você quer uma coisa, que você fica em cima e você vai aprendendo a lidar, assim, a dominar a ferramenta que você tem no momento. Então, na época era e-mail que eu tinha. Então, eu tinha alguns contatos, eu mandava foto por e-mail. Outra coisa que eu fazia, eu levava, onde eu ia, eu levava essa boneca. Então, a boneca Bebê Reborn chama atenção. Então, as pessoas perguntavam pra mim, eu ia distribuindo cartãozinho. Então era assim que eu comecei a fazer, né? E deixava em exposição. Eu tinha algumas amigas que tinham loja de roupa, seja uma loja, eu deixava lá uma boneca na vitrine e um ia mostrando, ia chamando a atenção, até que eu comecei a pegar minha primeira encomenda. E foi assim mesmo que foi acontecendo. Vendi um bebê e fui comprando de um bebê, comprando material para 2 e de 2 foi aumentando cada vez mais. O primeiro ano foi um pouco mais difícil, mas o segundo ano chegou uma época que eu já não precisava mais ficar fazendo tanta propaganda, porque as pessoas já começaram a conhecer meu trabalho e elas vinham atrás de mim. Só que com o passar dos anos, com as redes sociais, tudo facilitou. Então eu quero dizer para vocês que talvez você não precise assim entender, assim, achar que você não é uma boa vendedora, não. O que você precisa saber é estudar as ferramentas que hoje em dia tem o Facebook, o Instagram, o YouTube, e o WhatsApp, que é simplesmente maravilhoso, sabe, de você consegue estar mais perto com as pessoas. Quantos e quantos grupos de WhatsApp que nós participamos, que você pode fazer propaganda ali do seu trabalho. E o trabalho assim, eu trabalho com os bebezinhos, as pessoas até gostam às vezes quando a gente manda foto, porque quem que não gosta de ficar olhando foto de boneca, de bebê, né? Bebê simplesmente é uma coisa que encanta. E as crianças, né? Bebê Reborn hoje virou objeto de desejo das crianças. Nós estamos aí nessa fase do corona, né? Tudo tá parado, mas mesmo assim as vendas das bonecas às vezes ainda continuam. Por quê? Porque tem criança trocando. Como não tá dando para fazer festinha de aniversário em casa, festinha de aniversário, chamando amigos, essas coisas. Essa semana mesmo eu recebi um pedido de uma mulher que ela queria, a criança trocou a festa de aniversário, que infelizmente não vai ser possível, para um bebê reborn. Então nós estamos falando de sonhos de criança. E quantas vezes que você, mãe, não deixou de comprar uma coisa para você, para poder realizar o desejo do seu filho. Então eu acho que não é difícil não de vender as bonecas, porque nós estamos lidando com sonhos de criança. O que nós, principalmente que somos mães, fazemos com os nossos filhos, não é? Então assim, não deixa que essa crença limitante que você possa ter, que eu não sei vender, que eu não vou conseguir vender, porque existe na internet inúmeras ferramentas gratuitas, cursos online ensinando como você consegue usar as redes sociais a seu favor.
E não é difícil, não. Eu acho que não tem, sabe, a gente consegue aprender como que você tira uma foto, como você consegue apresentar o seu trabalho, como que você... Existem muitas e muitas maneiras de você divulgar o seu trabalho. Eu vou estar aqui nas próximas lives, eu vou ter alguns especialistas que me ajudam com relação a essa questão das redes sociais. Eu vou estar aqui trazendo conteúdo e ensinando também como que você consegue melhorar as vendas e fazer realmente assim... você ter um sucesso e você realmente conseguir vender os seus bebês também, tá bom? Eu queria muito agradecer a presença de cada um aqui na live, que Deus abençoe cada um de vocês, que te proteja vocês nessa época e que qualquer coisa que precisarem de mim, eu notei, tem algumas perguntas no direct já. Assim que terminar essa live, eu vou estar respondendo um a um, tá bom? Muito obrigada e eu espero vocês amanhã às 4 horas da tarde para a gente poder conversar mais um pouquinho, para poder esclarecer algumas dúvidas e para poder, de alguma forma, poder agregar na vida de vocês. Muito obrigada e Deus abençoe cada um. Tchau, até amanhã.